Boa noite. Boa noite. Na primeira sessão de trabalho da CPI da Covid, senadores têm discussões inflamadas por causa da tentativa de interferência do Palácio do Planalto. A comissão aprova a convocação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. E também do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, rejeita o pedido de governistas e mantém Renan Calheiros na CPI. A Anvisa reafirma o veto à importação da vacina russa Sputnik e envia a análise para a OMS. Chega ao Brasil o primeiro lote do imunizante da Pfizer. Municípios de todas as regiões ficam sem a Coronavac para a segunda aplicação. Enquanto mais de 100 mil doses estavam num depósito do Ministério da Saúde. 29 de abril de 2021. O Brasil ultrapassa a marca trágica das 400 mil vidas perdidas para a pandemia. O luto dos brasileiros atingiu mais um marco simbolicamente trágico na pandemia. Turci, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. Trágico pelo número em si e também pela velocidade com que chegamos a ele. Passamos de 400 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid. O Brasil rompeu mais esse patamar depois de registrar 3.074 óbitos de ontem para hoje, pelos dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa. E chegou a 401.417 mortes. O ritmo de mortes acelerou de forma incontrolável este ano, como a gente vê aqui no gráfico que mostra a evolução dos óbitos. No dia 17 de março do ano passado, o país registrou a primeira morte. Daí, foram quase 5 meses até atingirmos o número de 100 mil vítimas da Covid, no dia 8 de agosto. Depois, mais 5 meses até as 200 mil mortes, em 7 de janeiro. Aí o tempo diminuiu pela metade. Em 2 meses e meio, 76 dias, passamos dos 300 mil mortos em 24 de março. E agora, caiu pela metade de novo. Em apenas 36 dias, chegamos, infelizmente, às mais de 400 mil vítimas da Covid. Em números absolutos, o Brasil é hoje o segundo país com mais mortos por Covid, segundo dados do site Nosso Mundo em Dados. Os números têm um atraso de um dia, por isso o dado do Brasil ainda aparece em 398 mil mortos. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com mais de 574 mil vítimas. Depois do Brasil, vem o México, com 215 mil, e a Índia com 204 mil. Agora vamos ao número de casos. Foram confirmados 69.079 novos diagnósticos de ontem para hoje, totalizando 14.592.886. O Brasil registra hoje, em média, 60.107 novos casos por dia, 8% a menos do que a média de 2 semanas atrás, dentro da faixa de estabilidade. A média de mortes, após 6 dias de queda, entrou hoje na margem de estabilidade. São 2.523 mortes por dia em média, variação de menos 12%. No mapa, a situação da pandemia nos estados. Hoje, Pernambuco aparece em vermelho com alta na média de mortes. 16 estados estão em estabilidade, em amarelo no mapa, e em azul, com queda, são 9 estados e o Distrito Federal. Renata, Bonner. Obrigada, Turci. Essas mais de 400 mil mortes não retratam as muitas outras vidas perdidas por causa da pandemia, mas não por Covid. Porque o coronavírus lotou hospitais, saturou UTIs, esgotou estoques de medicamentos. E isso teve consequências fatais para quem precisou de atendimento médico de emergência por outros motivos. O que me entristece muito mesmo é a gente não ter conseguido um hospital para ela. Falou que não tinha vaga. A resposta dele para mim é que não tinha vaga. Talvez se minha mãe tivesse no primeiro atendimento recebido toda a atenção e toda a infraestrutura, talvez ela tivesse saído.
A dor é a mesma. As famílias que enfrentam o luto, não. Adriana é enfermeira, atua na linha de frente da Covid. A mãe dela, dona Clarinda, de 74 anos, pegou a doença e ficou internada num leito improvisado. Os médicos disseram, sua mãe precisa de uma UTI. Mas a vaga só apareceu 4 dias depois, com uma ordem da Justiça. Tarde demais. O número de pessoas que precisam de atendimento para o Covid e a falta de estrutura é exorbitante, porque, na verdade, o sistema já não absorvia as outras doenças. E agora não estão absorvendo nem as outras doenças e nem a pandemia. É agonizante. Dona Delma enfrentou essa agonia e também não resistiu. A merendeira alegre e otimista, mulher do seu Mário e irmã da Elienir, não teve Covid. Ela sofreu um infarto. Delma ficou internada num posto de saúde por 25 dias. Os médicos avisaram que ela precisava de um hospital com recursos. Mas se ela tivesse CTI, ela teria muita chance. No dia que um médico ligou para ele, a gente morreu ali um pouco junto com ela, né? A tsunami de Covid que na segunda onda varreu o país de norte a sul praticamente ao mesmo tempo, deixou o sistema de saúde ainda mais debilitado do que já estava. O mapa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que apenas os estados de Roraima e da Paraíba estão com baixa ocupação de leitos de UTI para Covid. Em todo o país, hospitais cancelaram as chamadas cirurgias eletivas, que são importantes, mas que não são consideradas urgentes. Dados do Ministério da Saúde mostram que só no ano passado foram 2.750.000 cirurgias a menos. Ninguém vive sozinho, completamente isolado. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer pode gerar algum tipo de consequência. Isso tem ficado cada vez mais claro agora na pandemia. Com hospitais lotados e profissionais de saúde exaustos, pacientes de outras doenças têm que enfrentar uma porta cada vez mais estreita para conseguir tratamento. A Eusenir tenta, desde janeiro, retirar 2 tumores do útero, que não param de crescer. O inchaço já é bem visível. Não é câncer, mas o risco para a saúde aumenta a cada dia. Devido à situação da Covid não ter vaga, me senti assim, sem amparo mesmo, do governo mesmo, porque eu acho que é direito nosso. A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Portela, participou de um estudo que registrou o aumento de mortes de pacientes sem Covid logo nos 6 primeiros meses da pandemia. No Rio, por exemplo, a mortalidade de pacientes por insuficiência cardíaca depois da pandemia aumentou 4 pontos percentuais. Em Manaus, o índice de mortalidade por fraturas também cresceu. Se continua morrendo de outros problemas de saúde e até, em alguns casos, morrendo mais por outros problemas de saúde, né, em função da dificuldade de acesso aos cuidados de saúde necessários. De março do ano passado até agora, 1 a cada 5 mortes registradas no Brasil foi por Covid. A médica intensivista Lara Kretzer faz parte da comissão que precisou elaborar um protocolo para ajudar os médicos a fazer escolhas e salvar vidas. A gente tinha como objetivo, como missão, tentar manter o número de mortes mais baixo possível. A gente tinha que saber escolher quais eram aqueles pacientes que iam se beneficiar mais em receber essas vagas de UTI. Muito triste. É uma dor muito grande, né? A gente ter que não só não oferecer essa vaga de UTI, por exemplo, para alguém que precisa, mas a gente tem que falar isso para a pessoa, tem que falar isso para a família. É muito duro, emocionalmente é muito pesado. A gente vai para casa arrasado. A falta de um controle mais rígido na entrada de viajantes no Brasil pode estar facilitando a chegada de outras variantes do coronavírus. Recepção carinhosa na chegada para compensar 3 anos de saudade. Para vir de Portugal, onde mora, para o Brasil, a exigência foi um teste de PCR. Mas a Cristiane sabe que na volta para Lisboa vai ser diferente. Já é informado que na hora que eu voltar, eu preciso ter obrigatoriamente 2 lugares para ficar 14 dias de quarentena. Aqui no Brasil você não precisa da quarentena? Aqui no Brasil eu não preciso ficar de quarentena.
Além do exame feito até 72 horas antes da viagem, as companhias aéreas pedem o preenchimento de um formulário com informações sobre saúde e local de estadia no Brasil. Bruno mora há 9 anos no Japão e fez uma longa viagem para visitar a família. Saiu do interior, passou por uma cidade antes de chegar a Tóquio e fez uma escala em Doha, no Catar, antes de aterrissar em São Paulo. E aqui eles te pediram alguma quarentena na chegada, algum outro exame que você tenha que fazer? Não, aqui não. Quando eu retornar para o Japão, sim. Aí eu vou ter que ficar 14 dias de quarentena. 3 dias no hotel, e se não der nada nos exames, eu tenho que... Aí eu já posso ir para casa, mas ficar o restante 11 dias em casa. Não posso sair. E precisa ter celular ou alugar um para ter os movimentos monitorados. Além do Japão e Portugal, a exigência de quarentena é feita também por países como a França e recomendada pela União Europeia para todos os países do bloco. Passageiros do Brasil, com raras exceções, estão proibidos de entrar no Reino Unido. Nos Estados Unidos, visitantes que estiveram no Brasil nos 14 dias anteriores à viagem também não podem entrar. O exame PCR é uma exigência geral. Encontramos a Elisângela, o marido e o filho fazendo o exame no aeroporto. O resultado aqui sai em menos de 4 horas. Duro foi achar um lugar no mundo que não exigisse quarentena como parte das férias. Muitos países pedindo quarentena tanto em casa quanto também em hotel. E são os hotéis que eles mesmos providenciam, mas que a gente paga super alto. Ela desistiu do Paquistão, não quis o México nem o Egito e escolheu ir conhecer a Sérvia. Vários países se tornaram rigorosos e chegam a proibir a entrada de brasileiros e de passageiros vindos de lugares onde a pandemia se agravou. Já o Brasil, ao receber visitantes sem tanto rigor, pode estar abrindo as portas também para novas variantes do coronavírus. Então, existem diversos protocolos sendo utilizados e o Brasil basicamente tem confiado unicamente na boa vontade das companhias aéreas em checar um teste negativo e é só isso. Uma vez que a pessoa chega em solo brasileiro, ela simplesmente vai seguir a sua vida normal, estando infectada ou não. Os especialistas lembram que pode haver infecção logo depois de um exame de PCR. Por isso, defendem maior controle de passageiros que podem trazer novas variantes para o Brasil. Aumentar o sequenciamento genético dos vírus em circulação no país ainda é um desafio. Monitoramento, se outras variantes que surgirão em outras regiões do mundo podem ou não entrar aqui no nosso país, isso é uma pergunta, a resposta é sim, uma vez que nós estamos abertos, mas reforça então a importância deste monitoramento contínuo ao longo do tempo. A Anvisa declarou que no fim do ano passado recomendou a proibição de viagens nacionais e internacionais de casos suspeitos ou confirmados de Covid, que determinou o uso obrigatório de máscaras nos aviões, aeroportos e portos e que as medidas sanitárias são revistas a cada alteração do cenário epidemiológico mundial. Por falta de vacina, em municípios de 20 estados, a segunda etapa de vacinação da Coronavac está suspensa. Em Fortaleza, 24 mil idosos deveriam receber a segunda dose da Coronavac hoje, mas só tinha 11 mil doses disponíveis. Por isso, houve aglomeração e gente correndo para garantir o reforço. Teria que ser para toda a população. Isso me entristece, mas espero que isso seja já reposto, novo estoque, para que todos fiquem imunizados, que essa é a meta. Alagoas suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac. Problemas também em Mato Grosso do Sul, onde quase 60 mil pessoas estão com reforço atrasado. Com o estoque no fim, a aplicação do reforço da Coronavac em Salvador só foi garantida hoje para quem tinha agendado a vacinação. Resultado, aglomeração, idosos debaixo de chuva e protesto. Louca para tomar minha segunda dose da vacina, chega aqui debaixo de chuva e tem que pegar a pneumonia, certo? Pegar o vírus aqui também, e tem muita gente aqui. Pra quê? Há 2 semanas, Salvador não recebia a Coronavac.
Um novo lote chegou hoje com 6.800 doses, que vão ser distribuídas para toda a Bahia. Salvador fica com 1.360. Além disso, vai receber mais 2.000 doses que estavam guardadas pela Secretaria Estadual da Saúde para a segunda dose. Ainda assim, essa quantidade não é suficiente nem para vacinar quem deveria receber o reforço amanhã. O governo federal estava dizendo que prefeitos e governadores não conseguiriam aplicar as doses no ritmo que eles mandavam. E agora a gente está vendo que o problema é de abastecimento das doses da vacina. O Instituto Butantan declarou que tem feito esforços para a importação dos insumos e que até o dia 12 de maio vai entregar mais 4 milhões de doses. Hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir aos estados 5 milhões e 100 mil doses da vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. E um lote de quase 105 mil doses da Coronavac. A vacina do Instituto Butantan, que falta em todas as regiões do país, estava no depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos. O lote era parte de uma remessa emergencial de 180 mil doses feita pelo Butantan na semana passada. O Ministério entregou 75 mil doses ao governo da Paraíba, cumprindo uma determinação judicial. O secretário executivo do Ministério da Saúde apresentou uma explicação. O que o Instituto Butantan conseguiu antecipar para o Ministério e entregou ao Ministério no dia 22 de abril foram 180 mil doses. Essas doses não estavam pedidas, foi um pedido do Ministério da Saúde ao laboratório Butantan para antecipação dessas doses e isso foi feito. Do dia 22 até ontem foram 6 dias, mas o secretário Rodrigo Cruz faz uma conta diferente. Essas doses ficaram 2 dias no Centro de Distribuição de Guarulhos para se somar à falta da AstraZeneca e enviar um carregamento maior aos estados, porque a gente sabe que 100 mil doses é uma quantidade pequena para a gente distribuir o Brasil inteiro. Então é importante mencionar que houve um somatório com as doses da AstraZeneca para envio da pauta para o Brasil inteiro, já está recebendo essas 5,2 milhões de doses, que inclui também essas 100 mil doses do Butantan. O Instituto Butantan disse que antecipou, a pedido do Ministério da Saúde, 180 mil das 600 mil doses que estavam programadas para serem entregues a partir de 3 de maio. E afirmou que cabe ao Ministério coordenar e planejar a campanha de vacinação em todo o Brasil, incluindo a logística de distribuição de doses. Enquanto isso, faltaram doses da Coronavac e a imunização teve que ser interrompida em vários estados. O sanitarista Adriano Massuda afirma que a demora para distribuir doses que já estavam disponíveis demonstra uma gestão ineficiente do Ministério da Saúde. É muito representativo, né, que um insumo tão importante seja tratado dessa maneira, né, de maneira burocrática, com descaso. Se fosse já não seria tolerável. 100 mil doses são 100 mil brasileiros que poderiam estar conseguindo ter o acesso a algo que os protegeria de uma pandemia que tem matado tanta gente nesse mundo. Chegou agora à noite ao Brasil o primeiro lote da vacina da Pfizer. O voo veio da Europa e fez uma escala nos Estados Unidos. 120 profissionais atuaram no desembarque da carga de 1 milhão de doses em Campinas. Os cuidados com a refrigeração começaram na fábrica da Pfizer, na Bélgica. A vacina da Pfizer requer armazenagem em baixíssimas temperaturas para se manter estável. Ela ficará armazenada a 80 graus negativos. O Ministério da Saúde vai enviar esse lote apenas para as capitais. A distribuição será feita em caixas com bobinas de gelo, onde podem ficar por até 14 dias. Assim que forem para os postos, as vacinas podem ficar numa temperatura maior, mas a aplicação deve ocorrer em até 5 dias. O governo está comprando 183 freezers. Esse é o primeiro lote de um total de 100 milhões de doses que devem ser entregues até o fim do ano. A distribuição começará entre amanhã e sábado. Primeiro vão as 500 mil doses destinadas à primeira etapa da vacinação. Uma semana depois, mais 500 mil para a segunda etapa. O intervalo de aplicação entre as duas doses é de 21 dias.
O desembarque da vacina foi acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, Fábio Faria, das Comunicações e o presidente da Pfizer, Carlos Murilo. No ano passado, a Pfizer chegou a fazer 3 ofertas para vender 70 milhões de doses, que começariam a ser entregues em dezembro. O governo só assinou o acordo com o laboratório em março. Também hoje, a Anvisa voltou a falar dos motivos que levaram a agência a vetar a importação da vacina russa Sputnik. O comunicado de hoje aprofunda a decisão tomada pela Anvisa na segunda-feira, quando a agência negou, por unanimidade, a importação da vacina russa Sputnik, afirmando que ela foge aos padrões de segurança. A Sputnik usa uma tecnologia de vírus vetor, o adenovírus. Esse vírus tem que estar desativado. Mas no caso da Sputnik, a Anvisa afirmou que o adenovírus estava ativado, o que poderia causar infecções. Hoje, o Fundo Russo de Investimento Direto acusou a agência de espalhar informações falsas e imprecisas intencionalmente. A Anvisa reagiu. Mostrou documentos do desenvolvedor da vacina, o Instituto Gamaleya, sobre a presença do adenovírus replicante. E reforçou que, por todos os padrões técnicos, vacinas não podem ter vírus replicantes. A agência também divulgou a gravação de uma reunião, por vídeo, feita no dia 23 de março com os russos. Representantes da agência questionam a presença e os riscos do adenovírus. So, what's the justification that you have to proceed with this development for a vaccine that will be generally used and in healthy people? Uma tradutora responde. Os representantes da Gamaleya, eles disseram que para a produção da vacina usaram uma linha de células caracterizada, o que pode ter seus defeitos e claro que vocês têm razão que talvez possamos ter ido atrás, fazer um passo atrás e começar usando uma nova substância, mas dizem que esse processo devia ter ocupado muito tempo. Assim, nós obtivemos por a mesma substância que usamos no início. O presidente da Anvisa reforçou que está seguindo todas as diretrizes de segurança. Que os resultados da avaliação da Anvisa, negando a importação da vacina Sputnik, foram enviados para a OMS e para outras autoridades regulatórias estrangeiras. E ressaltou que, se os russos fizerem as mudanças necessárias, a situação pode ser revista. Não estamos fechando porta a absolutamente nada. Esses dados apresentados podem ser revistos, corrigidos e reapresentados, mas a decisão do regulador é o retrato do momento. E no momento, naquela segunda-feira passada, não nos foi possível aprovar o que nos deu grande tristeza. A Sputnik é o tema do 4º episódio da série documental A Corrida das Vacinas, que já está disponível no Globoplay. A equipe de Álvaro Pereira Júnior foi até a Rússia. Uma viagem de quase 15 mil quilômetros, em busca de respostas sobre a mais misteriosa vacina contra o coronavírus. O nosso principal objetivo aqui na Rússia, conhecer o Instituto Gamaleya, que é onde foi criada, desenvolvida a vacina Sputnik V. A equipe liderada pelo repórter Álvaro Pereira Júnior teve acesso aos laboratórios e conversou com os cientistas responsáveis por desenvolver a vacina, mas também encontrou restrições. Unfortunately, we have no access to the plant. My apologies, but this is like all that we have to show today. I thought maybe at least a warehouse with. O momento mais tenso foi durante uma visita a um dos postos de vacinação. Importante lembrar que essa entrevista foi toda controlada por um sujeito que está aqui atrás com a máscara no queixo, ouvindo o que ela está falando. Não é um ambiente assim amigável, né, para você trabalhar com liberdade.
Então a gente tinha tudo sempre muito controlado, acessos que nós achávamos que teríamos, chegar lá não é bem assim. Então foram dias tensos ali na Rússia. Até cientistas russos reclamam da falta de transparência. Loganov called you and said, "Hey Vlasov, I have this new vaccine here. I want to give it to you. Would you take it?" First, show me your data. I'm afraid it's not about science. I'm afraid it's about politics, about business. A Rússia liberou a vacinação sem que a fase 3 nem tivesse começado e com a fase 1 e 2 envolvendo só 76 pessoas. Isso é inédito, isso nunca tinha acontecido. O quarto episódio da série original Globoplay, produzida pelo jornalismo da Globo, mostra em detalhes como, mesmo depois do início da vacinação, a Sputnik ainda divide opiniões lá na Rússia. Uma reação parecida com a que vimos nesta semana aqui no Brasil, depois que a Anvisa vetou a importação da vacina russa por falhas na documentação, no desenvolvimento da vacina, nos ensaios clínicos e no controle de qualidade. Com base nas informações apresentadas até o momento, nós não recomendamos a importação da vacina Sputnik V. É uma vacina cercada de mistérios desde o começo. É uma vacina que tem um componente, claro, essa questão de vacinas toda tem um componente político muito grande. Mas no caso da Sputnik, você tem uma presença do Estado e do governo Putin muito forte. Acho que nenhum país tem um componente político tão forte como na Rússia. Trabalho jornalístico, mais um no Globoplay. Agora o Fábio Turci mostra o ritmo da vacinação no Brasil, Fábio. Bonner, a partir de hoje nós vamos informar o número de vacinados nas últimas 24 horas, tanto com a primeira dose quanto com a segunda dose. 467.300 pessoas tomaram a primeira dose nas últimas 24 horas e outras 510.484 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 977.784 doses de vacina de ontem para hoje. Quase 1 milhão de vacinados em 24 horas, mas ainda assim, por causa da falta de doses, estamos abaixo da nossa capacidade de vacinar. O total de vacinados com a primeira dose no país chegou a 31.018.111, é o equivalente a 14,74% da população. 15.132.178 pessoas também receberam a segunda dose, ou 7,15% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Aqui você vê, em azul mais escuro, os com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio. A seguir, debates em alta tensão na primeira sessão de trabalho da CPI da Covid. A comissão aprova a convocação de 3 ex-ministros da Saúde e do atual, Marcelo Queiroga. A sessão de trabalho da CPI da Covid teve discussões inflamadas e uma nova tentativa de obstrução por parte dos senadores aliados do presidente Jair Bolsonaro. Segunda reunião da CPI e pela segunda vez, os governistas apresentaram o mesmo pedido: proibir as sessões virtuais na comissão. Por causa da pandemia, uma parte dos senadores acompanha os trabalhos por videoconferência. Se se quer que a CPI exista para cumprir a sua missão constitucional, que ela funcione presencialmente, ou estaremos cometendo uma fraude com o povo brasileiro. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, já havia determinado que parte dos trabalhos poderá ser virtual. Hoje, depois de mais de 1 hora de debate, ele voltou a negar o pedido dos governistas. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, acusou os senadores ligados ao Palácio do Planalto de tentar atrasar os trabalhos e criticou a interferência do governo no trabalho da comissão. Eu já conheci, e estou aqui há muitos anos no Congresso, muitas tropas de choque.
mas essa é a primeira que recorre ao Supremo Tribunal Federal, numa questão já decidida, e é a primeira que recebe, por meio eletrônico, requerimentos feitos do governo para registrar aqui. Nós não temos como continuar dessa forma, atrasando. A sociedade quer essa CPI. Calheiros se referia ao pedido na Justiça para impedir que ele fosse o relator e até mesmo que participasse da comissão. E também a requerimentos elaborados por uma assessora do Palácio do Planalto. Uma reportagem do jornal O Globo mostrou que a assessora preparou e repassou a 2 senadores governistas pedidos de convocação de especialistas críticos do lockdown e que defendem o tratamento precoce da Covid, com medicamentos sem eficácia comprovada. 5 pedidos protocolados na CPI por Ciro Nogueira, do Progressistas, e 6 pelo senador Jorginho Melo, do PL, são de arquivos de computador enviados por Thaís Amaral Moura. Ela é assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Presidência, vinculada à Secretaria de Governo, que faz articulação política com o Congresso. Essa questão gerou um impasse. O relator criticou a apresentação desses requerimentos e os governistas se recusaram a votar pedidos de informações e convocações acordados na reunião passada se os requerimentos deles, inclusive os com carimbo do Planalto, não fossem votados. Vamos votar os que vieram do Palácio também? Vamos votar se for assinado pelo senador, por um senador. Os que foram feitos pelo o senhor não vai impedir de votar nenhum requerimento, não. Não, vamos votar tudo, mas vamos votar não contem comigo para votar favoravelmente. Como queria Renan Calheiros, os requerimentos feitos pela assessora do Planalto não foram votados. Depois da discussão, os senadores acabaram aprovando os pedidos de informação e de depoimentos feitos pelo senador Renan Calheiros. Na semana que vem serão ouvidas 5 testemunhas. Terça-feira, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na quarta, Eduardo Pazuello. Na quinta-feira, o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. As testemunhas estão proibidas de mentir nos depoimentos. A CPI aprovou também todos os pedidos de informações feitos pelo relator. Documentos do governo federal sobre negociações e compra de vacinas e insumos, sobre isolamento social e quarentena, sobre medicamentos sem eficácia comprovada indicados pelo Ministério da Saúde, repasses de recursos da União para estados e capitais e sobre a ação do governo na crise de saúde em Manaus. Os senadores vão requisitar à CPI das fake news e ao STF as investigações sobre a disseminação de mensagens falsas. Por acordo, foram aprovados ainda os requerimentos feitos por outros senadores, incluindo os governistas. A grande maioria é para órgãos federais, 40 para o Ministério da Saúde, 18 para órgãos estaduais ou municipais, 12 para empresas e pesquisadores, 18 pedem dados de investigações policiais, do Ministério Público ou de tribunais de contas envolvendo estados e municípios, e 11 informações sobre repasses de recursos federais. O senador Eduardo Girão, do Podemos, apresentou um requerimento de informações sobre os passeios do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia que provocaram aglomerações. Girão explicou que fez o requerimento a pedido do colega Isalci Lucas, do PSDB, que não faz parte da comissão. O relator queria convocar o ex-secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Por pressão dos governistas, a decisão foi adiada para a semana que vem. Na semana passada, em entrevista à revista Veja, Weingarten afirmou que o atraso na aquisição de vacinas da Pfizer foi por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que uma das prioridades da comissão é investigar a falta de vacinas no país e que, por isso, será inevitável convocar Weingarten e representantes da Pfizer. Nós queremos saber por que a gente não comprou 70 milhões de vacina. Esse é o objetivo. Um dos objetivos é a falta de vacina. Que, inclusive, em Manaus, que teve a pandemia toda, está faltando vacina hoje. Não tem vacina hoje. Então, nós estamos atrás de soluções, mas também saber por que não entramos nos consórcios, por que a gente não participou de compras de outras empresas que estão produzindo vacina.
A sessão da CPI já havia se encerrado quando saiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Em mais uma derrota para os senadores governistas, o ministro negou o pedido para excluir da CPI Renan Calheiros e Jader Barbalho, suplente na comissão. Os dois são pais de governadores. Um dos alvos das investigações será a transferência de verbas federais aos estados. Na decisão, Lewandowski entendeu que não cabe interferência do judiciário num assunto de decisão restrita do Senado. E agora à noite, numa entrevista coletiva ao lado do senador Randolfo Rodrigues da Rede, Renan Calheiros falou sobre o plano de trabalho da CPI. Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje que o Tribunal Superior Eleitoral informe, dentro do inquérito das fake news, quais candidatos e partidos usaram serviços de 6 empresas investigadas por disparos de mensagens em massa nas eleições de 2018. E que o TSE compartilhe com o Supremo as provas que forem reunidas nas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por causa desses disparos. Alexandre de Moraes pede ainda que o Tribunal de Contas da União aponte se há repasses de órgãos públicos para as empresas que apareceram na CPI das fake news como ligadas a bolsonaristas. Por fim, o ministro manda a Polícia Federal tomar depoimentos de pessoas ligadas a essas empresas. A seguir, no primeiro discurso ao Congresso, o presidente americano Joe Biden defende a democracia, detalha planos de investimentos e celebra a vacinação. Em março, as contas do governo central alcançaram um saldo de mais de 2 bilhões de reais, o melhor dos últimos 7 anos para o mês de março, por causa da arrecadação recorde de impostos no mês passado e a contenção de gastos em função do atraso na aprovação do orçamento. No primeiro trimestre, o superávit é de quase 24 bilhões e meio de reais. Nos Estados Unidos, nesse mesmo período, a economia cresceu 1,6%. Um percentual desses, mantido por um ano inteiro, resultaria num crescimento do PIB de 6,4%. O consumo dos americanos aumentou com o auxílio emergencial concedido pelo governo. E o avanço da vacinação acelerou a reabertura do comércio. Ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos fez o primeiro discurso ao Congresso para marcar os 100 primeiros dias de governo. O presidente Joe Biden começou o discurso anual ao Congresso exaltando a cena histórica atrás dele. Pela primeira vez, 2 mulheres ocupavam o púlpito. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e a vice-presidente Kamala Harris, que acumula também o cargo de presidente do Senado. Já era a hora, disse. Diante de um plenário esvaziado por causa das restrições para combater a Covid, o presidente disse que herdou a pior pandemia em um século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, o pior ataque à democracia desde a Guerra Civil. Mas que em apenas 100 dias de governo, o país está progredindo novamente. America is on the move again. Ele comemorou o sucesso da vacinação e foi aplaudido até por parlamentares do partido de oposição quando disse que a vacina está disponível para todos com mais de 16 anos e pediu que todos se vacinem imediatamente. O aplauso aos 5 minutos foi uma cena rara. A hora seguinte não teve a mesma união entre os deputados e senadores. Os republicanos fecharam a cara durante quase todo o resto do discurso, considerado o mais progressista de um presidente na história recente do país. Biden usou a maior parte do tempo para detalhar seus 2 planos de investimentos públicos trilionários em infraestrutura, com foco no combate às mudanças climáticas e nos serviços sociais do país, como não acontece desde a década de 1960. Ele resumiu assim o efeito prático dessas propostas: empregos, empregos, empregos. Jobs. Jobs. Jobs.
O presidente também pediu que o Congresso haja para lidar com outros desafios persistentes do país: a imigração, a violência com armas de fogo, a violência policial e o racismo. Biden alertou que a ameaça mais letal aos Estados Unidos hoje vem do que chamou de terrorismo da supremacia branca. E que no cenário externo, o grande concorrente dos Estados Unidos é a China. Biden afirmou que o presidente chinês Xi Jinping e outros governantes autocratas acreditam que a democracia não pode competir com eles, porque demora muito para chegar a um consenso. Eles olham para as imagens da multidão que invadiu este prédio como prova de que o sol está se pondo sobre a democracia americana. Temos que provar que eles estão errados, provar que a nossa democracia ainda funciona. We have to prove democracy still works, that our government still works and we can deliver for our people. O principal opositor do governo russo, Alexei Navalny, apareceu em público pela primeira vez depois da greve de fome de 3 semanas na prisão. Durante uma audiência virtual de apelação, Navalny disse que as acusações contra ele têm motivação política e que o presidente Vladimir Putin quer transformar os russos em escravos. A defesa de Navalny diz que ele perdeu 22 quilos. A Polícia Federal está investigando a movimentação de 20 bilhões de reais em criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O esquema, que envolvia 32 empresas de fachada, funcionava desde 2018. A sede de algumas delas ficava em quartos de hotéis. A polícia identificou 4 suspeitos e cumpriu mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal determinou o bloqueio do dinheiro e a quebra do sigilo das empresas. A seguir, o Ministério do Meio Ambiente mantém a retirada de autonomia dos fiscais do IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente revisou a norma para a aplicação de multas. Mas os fiscais afirmam que o trabalho deles continua prejudicado. A instrução normativa do IBAMA mudou a forma como um fiscal pode autuar alguém por um crime ambiental. Antes, o fiscal tinha autonomia para fazer o auto de infração em campo, que era apenas revisado pelo coordenador da operação e dava início a um processo administrativo, que poderia levar a uma multa, por exemplo. A primeira versão da nova norma, publicada no início do mês, dizia que antes de autuar alguém e dar início a um processo administrativo, o fiscal precisaria primeiro fazer um relatório em 5 dias a um superior hierárquico, que iria avaliar as provas e poderia aceitar ou anular a autuação. Essas mudanças provocaram reações de fiscais do IBAMA e, diante disso, a direção do Instituto disse que estava revendo o procedimento. Uma nova versão foi editada, mas ela não é muito diferente da primeira. A segunda instrução normativa permite que o fiscal faça o auto de infração e dê início ao processo administrativo, como era antes. Mas ele ainda terá de fazer o relatório a um superior hierárquico que poderá avaliar e anular o auto de infração. O fiscal terá 10 dias, prorrogáveis por mais 10, para fazer o relatório sobre cada multa. Se não fizer isso, pode responder a um processo interno. A ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, diz que a nova instrução não resolve o problema. Não tem sentido você burocratizar um processo que era automático a partir da lavratura dos autos. Então, assim, ela mudou pouca coisa e não chega a corrigir o problema do superior hierárquico interferir no auto que foi lavrado. A Associação de Servidores disse que a nova norma continua tirando a autonomia dos fiscais em campo. Gerando insegurança na aplicação da legislação ambiental e insegurança para os fiscais também, né, que percebem ali em diversos trechos uma ameaça de abertura de processos administrativos, né? Hora da previsão do tempo, mas antes a Anne tem uma explicação para a chuva pesada da madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Não é isso, Anne? Boa noite.
Exatamente, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O relevo do Rio de Janeiro às vezes engana os meteorologistas. Esse aqui, ó, é o maciço da Tijuca, uma montanha bem alta. Aqui na frente tem a Zona Sul, com bairros bem conhecidos como Copacabana, Ipanema, Leblon. Aqui está a Lagoa Rodrigo de Freitas. A umidade que vem do mar bate nesta montanha e não consegue passar para o outro lado. Por isso, choveu muito em toda essa área. Em Copacabana e no Jardim Botânico, por exemplo, foram mais de 100 milímetros de ontem para hoje. Enquanto que do outro lado do maciço da Tijuca, na Zona Norte, em bairros como Meier e Tijuca, os volumes foram bem baixos. Os próximos dias agora serão com tempo firme e madrugadas frias no Rio. Essa noite a mínima chega aos 15 graus. Em São Paulo, 13, Belo Horizonte, mínima de 15 com máxima de 27, Vitória 26 e em Campo Grande 28, todas com tempo firme. O vento e a umidade que provocaram chuva no Rio, amanhã vão levar chuva para o litoral da Bahia, Sergipe e também Alagoas. No norte a chuva continua, mas já dá para perceber que os temporais severos já ficam mais recuados, perdendo espaço. No nordeste a chuva pode chegar com vento forte em toda essa área aqui, as rajadas de até 55 km por hora a partir dessa noite. E atenção Salvador, chuva volumosa ao longo da noite e amanhã. O mesmo vale para São Luís, Aracaju, Maceió e o Recife. Onde se destaca a presença do sol nessa sexta-feira? Olha, Renata, o sol está ganhando espaço cada vez maior no nosso mapa. Em toda a região sul, quase todo o sudeste, parte grande aqui da Bahia, até o interior de Pernambuco e do Piauí, parte do centro-oeste até o Acre, onde mesmo com sol, a temperatura não sobe tanto. Na capital, Rio Branco, máxima de 29 graus. Em Cuiabá, 32. Curitiba, mínima de 10 e máxima de 18. Florianópolis, 24. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na Serra Catarinense continua o aviso de geada. Essa semana as temperaturas ficaram abaixo de 0 grau quase todos os dias. Só na segunda ficou positiva. Na quarta chegou a menos 5,4 graus. E amanhã a previsão de 0 grau. Então com essa geada novamente, Renata. Obrigada, Anne. Até amanhã. Até amanhã. A imprensa internacional afirma que dezenas de pessoas morreram num festival superlotado de judeus ultra-ortodoxos numa montanha no norte de Israel. De acordo com os primeiros relatos, uma arquibancada de metal teria desabado. Estima-se que 100 mil pessoas estivessem no local. A imprensa israelense chega a falar em 38 vítimas, de acordo com socorristas, e outras dezenas de feridos, alguns em estado grave. Serviços de resgate e helicópteros estão no local. A cidade mineira de Sete Lagoas tem mais ou menos 240 mil habitantes. E 3 deles deram a todo mundo um sentimento profundo de alívio e de gratidão. A Manuela nasceu no dia 25 de março, cesárea de urgência, porque a mãe, Mariana, piorou muito da Covid. O pai, Fernando, estava entubado na UTI havia 4 dias, também Covid. Nem sabia do contágio da Mariana e naquele dia não soube do nascimento da Manuela. Ela chegou com 1,7 kg e miúda assim foi entubada. Covid também. Mas acontece que a Manuela se recuperou. Aos 16 dias de vida, recebeu alta e foi para o colo dos avós. 12 dias depois, o pai conseguiu sair do hospital para conhecer Manuela, para reencontrar a vida. Mariana, vamos aqui entregar. A sua Mariana é linda. Fica tranquilo, meu filho. Papai te ama. Olha o narizinho. Olha o cabelinho. Abençoa ela. Ô, filha. Daqui a pouco mamãe tá aqui também.
E ontem foi a vez de Mariana receber os aplausos da vitória. E de voltar para casa. E aí, amor? Graças a Deus. Aê! Nossa, princesa. Princesinha. Acredita, mamãe. Pode sentar. Aí. Mamãe aí. Arrasou meu bracinho. Quer nem pegar a mamãe? Mamãe. Sete Lagoas comemorou até com carreata. E o Fernando, pai da Manuela e marido da Mariana, quis mandar uma mensagem para o país das mais de 400 mil vidas perdidas na pandemia. Estou passando para desejar força, paz para todos que estão passando por isso. E ter fé que Jesus remove montanhas, tá bom? Um abraço e aqui estou com a Manuela no peito. Deus está conosco, o significado dela.